o nosso comportamento em relação à Covid-19 deve mudar? Aparentemente não. Tudo, na verdade, indica que não. A gente não tem, nesse momento, dado nenhum que nos transmita alguma segurança, alguma tranquilidade, que nos deixe confortável em relação a mudar posicionamentos quanto às medidas de higiene, quanto aos cuidados com máscara, quanto ao distanciamento social. A gente não tem nada que sugira minimamente que a gente tem base para algum grau de despreocupação. Pelo contrário, até, a gente acredita que nesse momento a gente tem uma circulação de vírus bem alta, a gente tem uma circulação momentânea de vírus muito significativa, especialmente as pessoas vulneráveis, as pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que têm idade mais avançada, mas não exclusivamente elas, obviamente, tem que estar mantendo segurança. A gente não tem, apesar de toda a celeuma em torno disso, a gente não tem tratamento específico efetivo para essa doença. Pode ser que algum medicamento ou outro tenha algum grau de eficácia em algum momento, em alguma conjuntura, mas a ideia de que a gente tenha controle sobre essa pandemia, que a gente tenha como se sentir seguro, e a ideia também de que existe alarmismo ou um certo exagero, isso não é verdade. Basta tiver acesso aos serviços médicos hospitalares da região, interagir com esses serviços médicos hospitalares e nas unidades de terapia intensiva. É só você ir lá e ver e constatar. Então a gente está ciente de que é muito desgastante o que todos vêm passando, o impacto emocional e econômico está muito alto, está todo mundo, por aqui com essa situação, todo mundo, inclui a mim, inclui, todo mundo é todo mundo, mas a gente não tem uma situação confortável que permita um discurso que algumas pessoas vêm tendo de que existe exagero, de que existe excesso. Se as notícias negativas estão sendo utilizadas para desvios de conduta por certos agentes públicos ou não, isso é uma outra história. Isso aí é outro departamento. Isso aí uma coisa não tem a ver necessariamente com a outra. Se a gente mora num país onde as coisas não caminham com a devida transparência, isso é um problema muito sério. Agora, insinuar ou afirmar que há um exagero em relação à preocupação com essa doença para criar um exagero mentiroso e a partir disso construir narrativas que permitam certos tipos de abuso, isso não é verdade. Lamentavelmente, quem está convivendo diariamente com a situação dessa doença está preocupado e bastante, muito. Alguns médicos que não convivem com esse perfil de paciente podem até ter uma opinião errônea a respeito disso. A gente coloca dessa forma porque a gente está vivendo, pela nossa especialidade, pelo tipo de atuação que a gente tem, a gente está vivendo essa situação dos pacientes com a doença pelo novo coronavírus. Então, se tem algum colega que vive, trabalha em outro tipo de dimensão, ele acaba muitas vezes extrapolando e tecendo alguns comentários que não são pertinentes. Se você procurar quem trabalha diretamente com esse paciente, você vai ter uma informação de que o cenário nesse momento não é tranquilizador, não é otimista e que a gente precisa manter essa linha de cuidados que vem sendo orientada, fomentada nesses últimos meses e, lamentavelmente, é o que a gente tem para hoje, porque remédio efetivo, consistentemente efetivo, nós não temos. Qualquer elucubração nesse sentido é fantasiosa, mesmo que exista algum benefício de um ou outro, está longe de ser alguma coisa mágica. E também a gente não tem perspectiva precoce de alguma coisa que possa parecer com uma solução desse problema, uma vacina e tudo mais. A gente também não tem certeza, por não ter mensuração da disseminação da doença, qual o grau de imunidade média da população. Se você não tem uma estimativa de diagnóstico, como é que você vai ter uma estimativa do potencial de grau de imunização de uma sociedade? A gente não tem nenhuma coisa e não tem outra. Qualquer coisa estapafúrdia, taxativa, definidora, é simples e puramente um palpite. E quando a gente está tratando de vidas humanas, está tratando de seres humanos, não é conveniente ficar
fincando o pé com veemência a partir de palpites, ou seja lá quais extrapolações que sejam feitas. Então, o momento continua sendo de extrema cautela, lamentavelmente, mas é a leitura que a gente vem tendo em relação ao que a gente vem vivendo no nosso dia após dia.